O deserto faz parte do processo de Deus. Que jeito maravilhoso de começar esse vídeo. E meus irmãos, esse vídeo vai ser o que eu estou sentindo no momento. E junto disso conversaremos, falaremos sobre a Bíblia, sobre o agir de Deus. E eu creio que essa palavra vai falar com vocês. E como eu acabei de falar, essa palavra não é só para vocês, mas principalmente para mim também. E que Deus possa falar com vocês essa manhã, tarde, noite, não sei que hora que você esteja vendo, mas eu creio que Deus falará e te abençoará com esta palavra. Bem, meus irmãos, a primeira coisa que eu disse quando eu abri esse vídeo foi: o deserto é o processo de Deus. Irmão, irmã, talvez assim como eu você esteja passando por um deserto, por uma situação que você não vê saída, você se sente longe do Senhor, ou a situação está tão complicada que está abalando sua fé, você está tendo pensamentos ruins, você não sabe o que fazer, você se encontra perdido com confusão na mente. E meus irmãos, infelizmente, é assim que acontece. E o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos coloca em processos e desertos para nos preparar para entregar para nós as suas bênçãos. E infelizmente não, felizmente. E aí você pode me perguntar, como assim felizmente? Como eu acabei de falar, meus irmãos, isso tudo é o processo de Deus. E se Deus está te colocando num processo, você tem que não pensar no mal que você está vivendo agora, mas sim entender que o ruim que você está passando neste momento é o que Deus está querendo te moldar para você aprender, para que no futuro isso venha fazer e trazer bênçãos para você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a luta que você está vivendo pode ser o processo de Deus com você. Deus pode estar te moldando. E Deus fez isso com muitas pessoas grandes da Bíblia. Um grande exemplo que vem falado muito comigo todas as palavras que menciona este homem, José. José era firme na fé e ele era fiel a seu pai, vivia bem. Só que por inveja dos seus irmãos, eles o venderam para o Egito. E lá ele trabalhou como escravo. E depois de uma injustiça, ele foi jogado na prisão. Mas por causa da sua fé, Deus levantou ele para governador. E ele abençoou todos que lá estavam. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Não só José, como próprio Abraão, eu vou explicar já já, mas dando um breve resumo, Deus falou para Abraão sair da sua terra e não explicou o motivo, mas Abraão fez. E também o povo israelita, que foi salvo por Moisés e Arão do Egito. E, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? José foi salvo pela sua fé. Abraão foi abençoado porque teve fé no Senhor. Moisés e Arão libertaram o povo de Israel porque obedeceram a Deus e tiveram fé, mesmo sabendo que eles eram pequenos, tanto que Moisés não queria ir. Ele teve fé e foi. Ele obedeceu a Deus e foi. Então, meus irmãos, o que a gente precisa ter nesses momentos, que é algo que estava me faltando, é fé. Irmãos, a gente não deve ser como Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, que quando ele reviveu, não acreditou nos outros discípulos que disseram que ele havia ressuscitado. Mas depois de 8 dias depois, Jesus reapareceu aos discípulos e Tomé pôde tocar em suas feridas e assim acreditou. Não devemos ser como este homem. E também nem como o povo israelita, que quando chegou à terra prometida por causa dos gigantes que lá estavam, eles
não acreditaram mais em Deus e por causa disso perderam a promessa. Então, meus irmãos, entendam até esse ponto. O povo israelita não recebeu a promessa porque não teve fé no Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer é, irmãos, minhas irmãs, tenham fé no Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você é justo para com Deus, você não deve se preocupar a nada. É bem verdade que todos os dias devemos estar nos automoldando, porque sempre temos que mudar. Porque é uma luta diária contra nossa carne e o espírito. E o nosso espírito deve prevalecer, e para isso devemos lutar diariamente. Mas, em resumo, meus irmãos, a gente tem que ter fé. Porque a fé é o que move a Deus. Sem fé, a gente não chega a lugar algum. E eu sei que é muito difícil ter fé num deserto. É muito difícil ter fé quando Deus não responde. É muito difícil ter fé quando você não vê saída. Mas é através da fé que Deus gerará a saída, gerará as bênçãos, os milagres, as promessas que Ele te fez e até novas promessas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? A fé é o que vai fazer você chegar longe. E você precisa ter fé, porque sem ela você não vai conseguir alcançar o que Deus tem para você. Entenda que o deserto que você está passando é Deus te moldando. E se Ele está te moldando, é porque você precisa melhorar em algo. Então, o que Deus falar para você, o que Deus colocar na sua mente, na sua cabeça, o que Deus falar contigo, faça e pronto. Apenas faça. Se você está no processo de Deus, no deserto dele, é porque você tem que ser moldado em algo. Deus está te moldando. E Ele está te moldando para que no futuro, esse mesmo assunto, esse mesmo ponto que você está errando não venha causar a sua destruição. E também Ele está te moldando agora porque Ele não quer que seu nariz se empine lá na frente. Então, meus irmãos, entenda que Deus deve comandar a sua vida. Porque sem Ele não somos nada. Dependa do Senhor. E eu não falo isso e afirmo que é algo fácil. Não, irmãos, não é. Se manter firme na fé não é. Ainda mais nesses momentos. Tanto que eu disse que essa palavra também é para mim. Estou passando por isso, meus irmãos. Estou junto com vocês. Mas, quanto mais você ir buscando Deus, quanto mais você ouvir a sua palavra, orar e ter a certeza de que Ele está aí com você a todo momento, sua fé vai aumentando a cada dia. Porque na Bíblia está escrito que não importa o que aconteça, Deus contigo sempre estará. É uma promessa dele. E as suas promessas se cumpram. Deus não é homem para mentir. Então, se Ele te prometeu, tenha a certeza que Ele vai cumprir. Mas para isso acontecer, você também tem que se moldar, se automoldar com a ajuda de Deus, buscando a santidade, para que Deus traga para ti as maravilhas, as promessas que Ele te fez. Então, meus irmãos, isso é um convite para vocês e um convite para mim a se direcionar mais a Deus. Nesses momentos, clamar mais a Ele, porque é nesses momentos que a gente tem que entender que, além de tudo, principalmente, sem Deus não somos nada. Absolutamente nada. Então, meus irmãos, sejam firmes na fé. E tenham a certeza que tem um Deus que está com vocês mesmo nestes momentos de silêncio, nessas lutas. Tenha certeza que Deus contigo está, independente do que aconteça. Então, meus irmãos, espero que essa palavra falou com vocês. Espero que vocês tenham entendido a palavra. E espero que Deus abençoe a cada um e livre vocês desse processo. E eu creio que tanto vocês quanto eu seremos libertos, moldados pelo Senhor, e vamos receber tudo que Ele vem entregado a nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até a próxima.